com a Serasa. Aqui você encontra ofertas com até 90% de desconto para ficar livre da sua dívida. É isso mesmo, são milhões de ofertas disponíveis. Encontre a sua. Quer organizar a vida financeira? Tenha Serasa. Baixe grátis o app Serasa ou acesse o site e aproveite. O cara que inventou a televisão. Será? Será que, por exemplo, a forma como a saúde é empregada no seu país, como a educação é escolhida, será que a forma, por exemplo, como uma medicação, a segurança pública é resolvida, não é algo que te influenciou? E sim, é. E isso é algo genial. É genial você pensar que a criação de um homem, a escrita de um cara em um livro aleatório pode influenciar permanentemente a vida das pessoas ao longo da história. É uma criação, é uma ciência, porque cria algo. E aí eu quero que você entenda que isso aqui que o Montesquieu cria, a tripartição dos poderes, é uma revolução no pensamento das ciências humanas. E é uma revolução porque vai alterar profundamente a forma como se olha, a forma como observa-se, a como se encontra a realidade até os dias de hoje. Né? Ele vai falar assim, olha, esse papo de um cara governar sozinho não dá. Esse papo de um governante concentrar o poder todo nas mãos dele, esse papo do governante concentrar todo o poder, toda a referência nas mãos de um único homem, não tem nenhuma condição. Ele vai defender que o poder tem que ser dividido. Por quê? Porque ele vai dizer que nós temos que ter funções diferenciadas dentro de um governo. E aí você vai ter um poder executivo, e o executivo é aquele poder que executa as leis, que executa o orçamento, é o poder ligado à direção, quase que uma gestão. Vai existir um poder que é o poder legislativo. O legislativo vai ser aquele que vai criar leis, aprovar leis, modificar leis, decidir o orçamento. E vai ter um poder que é o poder judiciário, que é o poder julgador. É o poder que vai realizar julgamentos dentro da sociedade. Tá? E ele vai dizer que esse é o modelo ideal. Porque ele falava o seguinte, olha, é um fiscalizando o outro para ninguém fazer besteira. É um olhando o trabalho do outro para ninguém fazer nada de errado. E você pode pensar, ai, Leandro, mas não deu muito certo, né? O Brasil é um país que teve tantas relações de corrupção ao longo do tempo. É claro que sim. É claro que o Brasil teve muitas relações de corrupção ao longo do tempo, mas a gente tem que compreender que isso não é uma exclusividade brasileira, né? Isso acontece em muitos países do mundo e isso não tem a ver com a tripartição dos poderes, necessariamente. Tem a ver com uma questão cultural, comportamental, de desigualdades, e tem muitas questões éticas, morais, tem muitos motivos para isso. Mas é importante você perceber que isso aqui tinha um objetivo, desconcentrar o poder. Então, sempre que você ouvir falar sobre tripartição dos poderes, você vai pensar numa coisa, você vai pensar automaticamente em um tipo de poder que nós chamamos de um poder descentralizado. Ou seja, estamos falando de um poder que não fica concentrado, concentrado permanentemente nas mãos de uma pessoa só ou de um governante só, aí no caso. Tá bom? Tira o print, quem é de print, tá? E quem não é de print, vem aqui comigo. 1, 2, 3, foi, printou. Cheguei. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Vamos lá. Tinha uma pergunta de matemática ali, ó. E o produto de duas matrizes iguais? Eu não faço a menor ideia que é uma matriz. Né? Matriz, para mim, é um colégio aqui do Rio de Janeiro. Né? Matriz é quando eu tenho uma sede de uma empresa. É o que eu sei de matriz. Né? Mas vamos lá. Então, eu falei a mesma coisa. Oi? Eu falei a mesma coisa. O que é a matriz? É uma empresa. Matriz é empresa. É a sede de uma empresa. É até onde eu sei sobre matriz. Mais que isso, eu não tenho esse poder. Né? Tem uma outra pergunta aqui que é do Peter Parker. O Peter Parker sempre presente. Né? O Peter Parker é o Dedico? É a mesma pessoa? Porque o Dedico sumiu e o Peter Parker apareceu. Deve ser. Deve ser a mesma pessoa. Eu aposto que deve ser a mesma pessoa. Né? Peter Parker fala o seguinte: professor, a figura do Ministério Público se enquadra sobre que aspecto na visão de Montesquieu? Peter Parker, o Ministério Público faz parte, né, de uma esfera do Poder Judiciário, né, de fiscalização do Executivo. Então seria parte desse poder julgador do Judiciário, né, nesse caso. Tá bom? Tranquilidade? Eles já falaram que é o Dedico mesmo, né? Olha lá. Que a máscara caiu. A máscara caiu. Por que mudou de nome Peter Parker? Dedico. Pô, Dedico é mais simbólico, né? Peter Parker, nem salvou o avô. Nem salvou o avô, né? Olha só. E aí vamos falar. Primeiro você vê a cara aqui do Montesquieu.
Repara que ele nasce no finalzinho do século XVII aqui, né? E vai viver ali até o século XVIII. Né? Montesquieu, é engraçado, tem uma coisa importante sobre Montesquieu. Montesquieu era um nobre. Né? Como assim Montesquieu era um nobre? Montesquieu era da nobreza. E isso é interessante, olha o nome, barão. E isso é interessante porque grande parte dos iluministas, para não falar todos os iluministas, eram burgueses. Os iluministas, de forma geral, eram membros da burguesia. Eram indivíduos que tinham, obviamente, o interesse de tirar o poder da nobreza, do regime absolutista e de por aí vai. Mas Montesquieu, apesar de ser um nobre, era identificado com as ideias burguesas, as ideias de progresso, de evolução, de crescimento, de pensamento racional. Então Montesquieu, mesmo sendo um nobre, né, ele acaba se envolvendo com as percepções da burguesia, inclusive o iluminismo, que era o movimento de majoritário poder burguês, né? Montesquieu também tem uma coisa importante, ele escreve na Enciclopédia. Para quem não lembra, a Enciclopédia é aquele livro que é o livro símbolo, né, do iluminismo. A Enciclopédia foi um livro escrito por Diderot e D'Alembert, e era um livro em que tentava se reunir dentro desse livro todo o conhecimento humano. É uma espécie de Wikipédia, né? Wikipédia é a enciclopédia virtual, antigamente era física, era em formato de livros. Imagina quantos livros não eram necessários, né? E como eu te falei, ele era um autor que questionava, que criticava o absolutismo. E quando ele critica esse absolutismo, tem uma frase famosa dele que ele diz que o poder deve limitar o poder, ou seja, devem ter esferas de poder, como o judiciário, o legislativo, para de alguma forma controlar o poder existente na sociedade. Pergunta. Matheus, boa noite, prof. Montesquieu também foi responsável por como cada poder deve atuar na sociedade? Sim, né? Ele vai definir essa realização, né? Ele vai definir essa realização de como cada poder vai agir, qual é a tarefa de cada poder. Peter Parker, mais uma vez, falou assim, professor, em ditaduras, a tripartição dos poderes é meramente figurativa? Então, na maioria dos casos, sim. Muitas ditaduras não respeitam essa tripartição, porque, repara, vou te dar um exemplo. O Brasil... Chega aqui, diretor, rapidinho. O Brasil teve um período de sua história chamado Primeiro Reinado, né? Primeiro Reinado, ali é a época de Dom Pedro I, inicia-se no ano de 1822, quando Dom Pedro I declara a independência, aquele papo todo, né? E o Dom Pedro I, assim que o Brasil vai aprovar sua primeira Constituição, estabelece um processo na Constituição que é o seguinte, se cria o poder moderador. Olha que loucura. Era assim, ó, tem poder executivo, legislativo e judiciário, mas, entretanto, também tem o poder moderador, né? Então, Dom Pedro I fez o que a gente chama, né, de jabuticaba. Sabe o que é jabuticaba? Jabuticaba é algo que é só brasileiro, que só tem no Brasil, né? É igual a fruta de jabuticaba. Então, a gente fala que isso é uma jabuticaba na lei, que o Brasil colocou aqui o poder moderador, para ter um cara que manda sozinho. Era um processo ditatorial, absolutista. Na verdade, não funcionava dessa maneira. É igual hoje em dia, quando você tem uma ditadura, mas que mantém juízes, que mantém deputados. É um processo figurativo, não existe na prática. Tá bom? Volta, diretor. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu perguntei ele o que é jabuticaba, a pessoa falou assim, é uma fruta. Tá certa, né? Sem dúvida alguma é uma fruta, mas é outro contexto aqui no caso. E aí uma coisa que eu quero te mostrar é isso aqui, ó, peraí. A liberdade para Montesquieu. Montesquieu é um iluminista, e como sendo iluminista, um dos grandes temas, né, que ele tentava trabalhar era a perspectiva de liberdade. Como assim a ideia e a perspectiva de liberdade? Existem muitos autores, muitos mesmos, que trabalham com o conceito de liberdade no período iluminista. Alguns autores, como por exemplo Voltaire, é um autor que você nem aprende no cursinho pré-vestibular, porque ele não caiu no Enem até hoje, mas Voltaire é um autor que falava assim, olha, eu defendo a sua liberdade de dizer o que você quiser, mesmo que eu não concorde, né? E aí vai ter o Locke. O Locke vai dizer que a liberdade é algo intrínseco ao ser humano, que a liberdade é algo que tem que ser garantido a todo custo, de toda maneira, e por aí vai. Então existem várias formas de a gente compreender a liberdade, né? E muitos autores foram defendendo isso ao longo do tempo. E existe a visão do Montesquieu. Montesquieu é o que a gente vai chamar de um garantista. Como assim um garantista? Ele vai dizer que liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade não é você poder fazer o que você deseja, o que você almeja da forma que você quer. Liberdade é o ato de você poder, o ato de você estar autorizado, veja bem, estar autorizado a fazer aquilo que está na lei. Então vou te dar um exemplo. Algumas pessoas defendem que eu possa falar o que eu quiser. Que eu possa, por exemplo, ter falas nazistas. Que eu possa, por exemplo, ter falas racistas, preconceituosas.
Tem pessoas que defendem que os indivíduos possam falar o que eles quiserem, até desejarem a morte de alguém publicamente ou defender a morte de alguém publicamente. Essa visão é uma visão de uma liberdade total, permanente, em que tudo pode ser dito, falado, discursado, divulgado. Montesquieu vai discordar. Montesquieu vai dizer que liberdade é falar aquilo que a lei autoriza. Liberdade seria, para Montesquieu, falar aquilo que a lei permite que exista, que a lei garanta que exista. E isso acaba sendo um tema interessante para você citar em redações. Por quê? Existe hoje em dia, no Brasil e em várias partes do mundo, um debate muito interessante sobre quais são os limites da liberdade, quais são os limites do humor. O humor é um bom exemplo. O humor tem limite. Eu posso fazer piada com tudo. Eu posso falar sobre qualquer coisa. Eu posso fazer uma piada ofendendo alguém. Eu posso fazer uma piada, por exemplo, ofendendo um grupo social. Eu posso fazer uma piada com um grupo social que sofre na sociedade. Essa discussão é muito válida. Eu não estou aqui para falar qual é o certo ou errado, mas Montesquieu diria que não, que você não pode. Porque Montesquieu vai dizer que existe um processo que liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade não é poder expressar o que eu bem desejo. Liberdade é eu poder falar aquilo que a lei autoriza, que a lei garante. Né? E aí existe até um conceito muito famoso, né, chamado paradoxo da tolerância. Como assim paradoxo da tolerância? Se eu for tolerante, concentra, se eu for tolerante com as pessoas que expressam intolerância, automaticamente, em breve, eu não vou poder mais ser tolerante. Ué, Leandro, como assim? Olha, se eu disser e defender que as pessoas possam falar o que elas bem entendem, consequentemente, as pessoas podem, obviamente, defender posturas racistas, posturas homofóbicas, posturas de alguma forma que expressem qualquer tipo de violência. Agora, eu também posso defender o fim dessas liberdades. Eu posso também defender, num processo tutorial, por exemplo, o controle dessas liberdades. E aí, obviamente, esse processo de liberdade se torna suprimido, controlado, limitado. E o interessante é que a gente só pode falar o que a gente quer num processo democrático. Numa ditadura, a gente não poderia. E você nem poderia defender certos ideais, certas posturas de comportamentos. E tem muito a ver com o que Montesquieu diz. Porque quando ele fala que tudo que é permitido está na lei, ou seja, tudo que pode ser dito, falado, discursado, expresso está na lei, você está falando que somos leis, somos livres fazendo aquilo que a lei permite. Então somos livres não fazendo o que eu quero, somos livres fazendo o que a lei autoriza, o que a lei permite. Então a liberdade ela está ligada à cidadania. Entenda a cidadania como direitos dos indivíduos dentro da sociedade. Perguntas aqui. Boa noite, professor. O Montesquieu chegou a dissertar sobre o conceito de demagogia ou ele previa a tripartição dos poderes e a democracia como algo não corruptível? Veja bem, o conceito de demagogia, que é uma democracia corrompida, né, tomada, né, não faz parte da obra do Montesquieu. Ele, nesse momento, o que ele está fazendo não é explicar como deve funcionar uma democracia. O que ele está preocupado em fazer é muito mais de explicar como devemos acabar com o absolutismo, que seria uma preocupação maior e mais evidente dentro daquele contexto, que seria fundamental o capitalismo ser suprimido, o absolutismo ser suprimido, o absolutismo ser cerceado, que seria uma tentativa de limitar esses poderes de um monarca, de um governante, tá? Deixa eu ver o que tem ali. Estão falando agora ali de que eu sou fã do Léo Lins. Quem é Léo Lins? Sabe, né? Humorista, né? É humorista? Tá. Só fala besteira. Eu não conheço, eu nunca ouvi. Vamos lá, tá, tranquilo. Eu falei essa coisa da liberdade de expressão, eu não pensei em nenhum humorista específico não, tá? Esse é um debate muito antigo. Na verdade, há mais de 10 anos existe um debate sobre os limites do humor. Até onde uma piada pode ir. E toda hora tem uma figura nova, né? Já foi lá atrás de Danilo Gentili, já teve com Rafinha Bastos, teve discussão com Fábio Porchat um tempo atrás. Agora o da vez deve ser esse cara aí, né? Mas eu não faço a menor ideia quem ele é. Né? Mas tá bom, ele também não sabe quem eu sou, tá tudo certo, né? E aí, repara uma coisa, vamos fazer uma questãozinha para vocês entenderem, né, mais ou menos como que esses conteúdos podem ser expressos para vocês, como você tem que tentar interpretar isso, se isso aparecer dentro de uma questão, tá bom? Vamos lá. O iluminismo surgiu na França, no século XVIII, e se caracterizava por procurar uma explicação racional para todas as coisas. Vamos lá, letra A. A filosofia iluminista preocupou-se com o estudo da natureza, por isso acreditava-se em Deus e no poder da igreja para chegar a ele. Primeira coisa, nós não podemos achar que todo iluminista não acreditava em Deus.
Nós não podemos achar que todo iluminista era contrário à religiosidade ou algo do tipo. Não, não é o caso. Agora, nós podemos afirmar que o iluminismo não é uma teoria religiosa. Nós podemos afirmar, sem dúvida alguma, que o iluminismo não tem uma vertente ligada à religião. Ou seja, nós podemos afirmar que essa está errada, porque o iluminismo não vai se preocupar com questões, por exemplo, como a divindade. Não é o ponto de defesa dele. Letra B. Seus pensadores eram divididos em dois grupos, os filósofos e os economistas. Isso até está certo, tá? A maioria dos autores dividem realmente essa realidade, sendo estes últimos defensores de uma economia totalmente supervisionada pelo Estado. Não. Sabe por quê? Os caras que eram iluministas e economistas são as figuras como, por exemplo, Adam Smith, que defendem um Estado menos interventor, menos participativo. Então não poderia ser essa. Letra C. Os déspotas esclarecidos, monarcas e ministros europeus, adeptos das ideias iluministas, modernizaram seus estados, abandonando o poder absoluto. Para quem não sabe, deixa eu te explicar. O que é um déspota esclarecido? Déspota é um governante. E esses governantes, nessa época, eram, na sua maioria dos casos, absolutistas. E aí começaram a existir alguns governantes absolutistas que perceberam que ia dar ruim. Ué, Leandro, como assim ia dar ruim? Alguns líderes, monarcas, reis, começaram a ver, essas ideias iluministas estão muito fortes, estão muito poderosas, essas ideias iluministas estão muito influentes. E aí alguns líderes começaram a pensar, vai chegar a hora que essa galera vai me derrubar, vai chegar uma hora que essa galera vai arrancar o meu pescocinho. E aí alguns líderes iluministas começaram a se manter como reis, mas aplicar algumas ideias iluministas para acalmar o povo. Então eu sou um iluminista, eu sou um absolutista, eu sou um rei, mas eu falo assim, a partir de agora o povo pode ter a religião que quer. A partir de agora eu vou criar um parlamento e vou ouvir o que o povo quer. A partir de agora eu vou deixar que as pessoas se expressem e critiquem o governo. Essas pessoas, que eram líderes absolutistas, mas que tinham comportamentos de iluministas, eram chamados de déspotas esclarecidos. Mas repara uma coisa importante, eles não abandonaram o poder absoluto, porque eles não abriram mão do poder deles, então eles continuavam com esse poder. Então não pode ser a C, tá? D. Vamos lá. Para corrigir a desigualdade social, era preciso modificar a sociedade, dando a todos liberdade de expressão e de culto, além de proteção contra a escravidão, a injustiça, a opressão e as guerras. É essa a nossa resposta. Por quê? Os iluministas vão defender que precisamos gerar liberdade, que as pessoas possam se expressar, falar, divulgar ideais, acreditar no que elas quiserem. É importante que você lembre que uma das maiores coisas defendidas pelos iluministas era essa liberdade religiosa, liberdade de culto, porque na época tinham muitas guerras por religião na Europa, principalmente entre o cristianismo mesmo, entre protestantes e católicos, né? E também algumas vertentes variadas desse protestantismo, como os calvinistas, luteranos, os anglicanos na Inglaterra também, tá? Letra E. Um de seus maiores pensadores foi Montesquieu, que escreveu o Contrato Social. Tá errado. Montesquieu escreveu o Espírito das Leis. Quem escreve o Contrato Social foi Jean-Jacques Rousseau. Beleza? Mais uma questãozinha para você entender. Essa questão aqui não é modelo Enem, mas a minha intenção é só que você perceba, se você conseguir compreender o que Montesquieu escreveria. Olha para cá. Indique nas sentenças a seguir aquela que expressa o pensamento de Montesquieu. Então, qual desses 4 textos aqui poderia ser escrito pelo Montesquieu? 20 segundos, lê aí. Só dei 15 segundos só. E repara, vou falar com você. Eu sei que você não terminou de ler, mas não tem problema não. Olha pra cá. Letra A. É uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tem o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. É essa de cara. Sabe por quê? Quando ele fala que o poder tem que conter o poder, é porque você tem que ter na sociedade poderes que se regulamentam, que se auto-organizam. O legislativo fiscaliza o executivo fiscaliza o judiciário fiscaliza todo mundo. É um poder vigiando o outro, como deve haver e como deve ocorrer numa sociedade com tripartição dos poderes. Gabarito é a letra A, aí no caso. Eu vi gente dizendo que era a letra D. E olha o que a letra D fala. A única maneira de erigir-se um poder
capaz de defendê-los contra a invasão e os danos afligidos uns contra os outros, consiste em conferir todo o poder a um homem só. Quem fala isso aqui é Thomas Hobbes. Todo poder em um homem só é o absolutismo, é o que Montesquieu seria contra. Por isso aqui tem que ser a letra A, beleza? E aí você tem aqui uma citação também, caso queira usar numa redação aí ou algo do tipo. Beleza, galera? Meus queridos, um forte abraço para todos vocês, uma boa noite para todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.